Olá, meus amigos, aquele abraço do Ariel Selba no ar, nosso tradicional vídeo do dia, a informação mais relevante que eu trago no dia de hoje para você em formato vídeo. Já vai se inscrevendo no canal, acionando o sininho. Também acesse meu site www.divulgueconosco.com.br, lá tem muita informação diariamente. Vamos então trazer esta super interessante matéria, maiores pandemias da história da humanidade, né, do coronavírus, a gripe espanhola. Você sabe aí quais são as maiores pandemias da história? Vamos a elas então, neste vídeo super legal que eu fiz, separei aqui para você nesse dia de hoje, esta informação que eu converti em formato vídeo para você, formato que eu sei que você gosta muito. Vamos lá. O novo coronavírus foi registrado pela primeira vez na China no final do ano passado, 2019. A partir disso, os casos só aumentaram mundo afora. De efeito, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou então como uma pandemia. Diante do grande número de mortes e infectados por todo o planeta, o novo coronavírus já é tido como uma das maiores pandemias da história da humanidade. A pandemia se caracteriza por uma epidemia infecciosa que afeta grandes quantidades populacionais, transmitidas por pessoas e espalhadas por diferentes continentes. Vou trazer aqui então algumas das maiores, se não as maiores pandemias já registradas na história da humanidade. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma variação do vírus influenza, que é comumente associado às gripes recorrentes. A origem da mutação do vírus da gripe é desconhecida. Os casos tiveram início de 1917 e desde então ela se coloca como uma das doenças mais resistentes de todos os tempos. A letalidade da gripe variou entre 6% a 8% durante este surto, com estimativa entre 17 e 100 milhões de mortos ao redor de todo o planeta. A gripe espanhola infectou 27% da população mundial e milhares de pessoas no Brasil. Mais de 35 mil pessoas vieram a óbito no nosso país. Uma delas foi o presidente Rodrigues Alves, que faleceu antes de assumir a presidência pela segunda vez. Já imaginou? De 17 a 100 milhões de mortes. A Covid-19 tem apenas, entre aspas, quase 15 mil mortes no mundo, né? Ali foram de 17 a 100 milhões de mortes, para ver a diferença, o tamanho do que foi a gripe espanhola. Números similares tem essa aqui, que é a segunda peste que eu trago, a peste bubônica, conhecida também por peste negra, né? Talvez uma das mais famosas e mais antigas. Até hoje, as máscaras são usadas para filmes de terror e suspense, porém muitos não sabem da sua verdadeira origem. Esse tipo de máscara era usado por médicos durante a peste bubônica. Imagina ser médico naquela época, né? Não se sabia sequer muitas vezes o que estava acontecendo. A peste bubônica é uma doença causada por uma bactéria presente em ratos pretos, por isso o nome peste negra. Pulgas que morderam os ratos ao entrar em contato com os humanos transmitem a doença, que causa então febre, dores de cabeça e vômitos, e um inchaço enorme dos gânglios linfáticos, além de manchas pretas ao redor da pele. A doença passou a se espalhar por toda a Europa, e estima-se que ela tenha matado mais de 50 milhões de pessoas, até mais, de 50 a 100 milhões de pessoas também, entre 1343 e 1353. A população mundial na época era de 450 milhões de pessoas e foi reduzida a 350 milhões de pessoas. Matou 25% da população naquela época. Olha só, né? A falta de higiene, saneamento, dificultou a contenção da peste. A doença atingiu toda a China, Oriente Médio, Rússia e chegou até a Escócia. Inclusive tem uma matéria bem bacana aqui no YouTube, no meu YouTube, sobre de onde vêm essas doenças. Acesse, é bem interessante, vou deixar o link aqui em anexo, onde o especialista fala que o ser humano conhece apenas algumas milhares de vírus, e existem, segundo estimativas, 1,7 milhões de vírus ainda desconhecidos, não catalogados. Aí o ser humano come, esses vírus estão nos animais silvestres, né? Estão ainda isolados do ser humano, mas aí o ser humano vai lá, come esses bichos, coloca eles no seu prato, na sua alimentação, e aí em algum momento o vírus esse do animal acaba conseguindo passar para o ser humano e criando uma nova peste. Foi isso que se sugere ser a causa desta Covid-19, o ser humano cada vez mais invadindo a área
da natureza, que não é naturalmente do ser humano. Terceira peste da história da humanidade que mais matou, a varíola. A varíola é uma doença que assolou a humanidade por muito tempo. Registros mostram que os faraós Ramsés II, que é o faraó, né? Ramsés II morreu vítima da smallpox, erradicada no planeta desde 1980 graças a uma grande campanha de vacinação. No entanto, entre 1896 até a sua erradicação, cerca de 300 milhões de pessoas morreram graças ao vírus. Edward Jenner descobriu a vacina da varíola em 1796, a primeira vacina de todos os tempos. Apesar disso, a capacidade de vacinação global da doença, que tinha taxa de mortalidade de 30%, se manteve na humanidade até os anos 1980. Transmitida por via aérea, a varíola causa uma série de verrugas cheias de pus no corpo do infectado. Quarta doença, tifo. O surto de tifo matou mais de 3 milhões de pessoas entre 1918 e 1922. As condições pós-Primeira Guerra deixadas na Europa criaram um ambiente de miséria altamente propício para o desenvolvimento de doenças. Uma precária rede de saneamento e detecção acabou espalhando ratos por todo o continente, especialmente na Rússia. O tifo tem origem similar à da peste bubônica. A transmissão é justamente originada de pulgas que morderam ratos infectados. Os sintomas são dor de cabeça e nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas. Se hoje é complicado combater uma Covid-19, onde temos higiene, temos profissionais capacitados, cientistas, enfim, imagina como foi naquela época com todas estas doenças. Quinta, cólera. Lembrando que alguns desses ainda se escutam atualmente, né? Por culpa do próprio ser humano, algumas dessas doenças ainda aparecem eventualmente, né? A cólera ainda não foi erradicada e matou entre 1817 e 1824 milhares de pessoas ao redor do mundo. Acredita-se que esta tenha sido, de fato, a primeira epidemia que alcançou todos os continentes, ao contrário da peste bubônica, que se manteve na Eurásia e norte da África. A bactéria da cólera libera uma toxina que provoca diarreia intensa e o portador pode acabar morrendo por desidratação. A proliferação é similar ao de poliomielite. Água e alimentos infectados são a principal maneira de infecção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 100 a 120 mil pessoas morrem todos os anos devido à doença, que poderia ser erradicada com vacinação e saneamento básico universal. Nota-se que a quantidade de mortos entra na casa dos milhões em todas elas, né? Algo realmente muito complicado. Sexta e penúltima, ou melhor, antepenúltima, temos aqui a tuberculose. Essa é outra que mata hoje ainda, né? Os poetas românticos brasileiros tanto escrevem sobre o mal do século, que você talvez tenha aprendido sobre o surto da tuberculose, que ocorreu entre 1850 e 1950. 100 anos, né? Hoje se imagina que a Covid-19 será erradicada, ou será pelo menos feita uma vacina neste ano, já acabará, né? Imagina só essa época aí, 100 anos por 100 anos, uma doença se alastrando pelo planeta. A tuberculose ataca o sistema respiratório e acomete milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Acredita-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenha já morrido. Causado por uma bactéria, o bacilo de Koch, a tuberculose só conseguiu ser eficientemente tratada pela penicilina, antibiótico descoberto por Alexander Fleming. Hoje a doença é considerada controlada, mas ainda afeta regiões mais pobres do planeta e especialmente portadores de HIV, justamente a nossa próxima doença aqui, né? O vírus da AIDS, o HIV, doença essa que ficou famosa também pela morte do vocalista da banda Queen, né, o Freddie Mercury. Desde 1980, acredita-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham morrido devido a complicações da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus do HIV, que é transmitido sexualmente. A epidemia de AIDS começou na década de 80 e continua ao redor do mundo, especialmente porque nenhuma cura para a doença foi ainda encontrada. Sexualmente e também pelo compartilhamento de seringas, né? Existem 2 prevenções para o HIV, preservativo e profilaxia pré-exposição, que é o PrEP. Entretanto, após o surto nos anos 80 e a forte educação contra a AIDS, menos
precaução tenha sido tomada, o que causou um aumento de 21% dos casos no Brasil entre 2010 e 2018. Por isso, é importante ficar atento com a HIV, uma das maiores epidemias da história que perdura e ainda não tem cura. E o fato de ter uns remédios já que permitem a pessoa viver por bastante tempo, muitos deixaram de lado a questão do HIV e já não se protegem mais, né, o que é algo lamentável. Tenho vários vídeos aqui no canal sobre HIV, sobre AIDS. Pesquisa aí, você vai encontrar vídeos bem interessantes. Inclusive tem um que eu vou fazer nos próximos dias, seguindo a sugestão de um dos nossos espectadores. Quer comentar, quer pedir, quer solicitar um vídeo? Deixe seu comentário aqui abaixo. Com certeza será atendido. Penúltima doença. Lembrando, estamos trazendo aqui as maiores pandemias da história da humanidade. Gripe suína, H1N1, essa mais recente, né? Uma das pandemias mais recentes, se alastrou ao redor do mundo em poucos dias, trazendo sintomas similares aos de uma gripe forte. Foi causada por uma mutação do vírus influenza, que até então habitava apenas suínos, passando a atingir também humanos. Por isso foi dado o nome de gripe suína. Entre 2009 e 2010, estima-se de 17 a 18 mil pessoas morreram em todo o mundo vítima dessa epidemia, que teria começado a se espalhar no México. Muitas pessoas morreram cerca de 48 horas depois dos primeiros sintomas. A descoberta de vacina contra o vírus impediu que novos surtos ocorressem. Contudo, o vírus continua sofrendo mutações e atingindo pessoas de forma isolada em todo o mundo. Interessante aí a questão da quantidade de mortes, né? apenas, entre aspas, milhares. Sem dúvida, o avanço da ciência, da higiene, dos órgãos de saúde pública, enfim, né, o avanço de tudo isso, hoje em dia, previne que muitas mortes mais aconteçam. Há séculos atrás eram milhões de mortes, hoje são algumas milhares. Então tá aí, você conheceu as maiores pandemias da história da humanidade, junto com o coronavírus, que já está entrando para este número triste, né? Eu tenho aqui para finalizar uma matéria bem interessante, ainda sobre as pandemias, olha só. De acordo com Eduardo Ferreira, professor de História e Geografia do Colégio Ubra São Lucas, tudo começou nos anos antes de Cristo e desde então muitas enfermidades vieram à tona impactando as civilizações. Aspas, após a peste negra, que nós citamos anteriormente, entre os séculos XIV e XIX, foram tantas doenças e mortes que pararam de contar e registrar. Foi um período difícil. Isso aconteceu devido à falta de higiene e ao acelerado crescimento populacional nas grandes cidades, fecha aspas, disse ele. Olha o exemplo, né, do século XIV até o século XIX. São o quê? 5 anos? 5 anos, séculos. 5 séculos de infestação. Olha como era viver neste planeta há tantos séculos atrás, né? Na história, as doenças que mais mataram, respectivamente, foram tuberculose, peste negra, gripe espanhola, ou melhor, tuberculose, peste negra, varíola, gripe espanhola e a AIDS, né? Olha só as 5 que nós citamos anteriormente. Deixa eu passar para você também os anos aqui de cada uma. A tuberculose foi entre 1850 e 1950, a peste negra em 1333 a 1351, varíola em 1896 a 1990, ou melhor, 1896 a 1980, vou deixar em anexo aqui para você está vendo já. A gripe espanhola 1918 a 1919, foi um ano apenas. E a AIDS, 1980 até os dias atuais. Vê como é que a AIDS até hoje não tem cura, né? Então, cuidado com esse coronavírus. Ainda esperamos que venha a cura, mas ainda não tem, né? Devido a essas fatalidades, transformações aconteceram e ainda tem efeitos na sociedade atual, como melhorias nos hábitos de higiene pessoal e coletiva, além da busca por vacinas e remédios. Abre aspas. A penicilina foi um divisor de águas na medicina. Caiu muito a mortalidade após essa descoberta no início do século XIX. A varíola, que matou muito, hoje é uma doença erradicada graças às campanhas de vacinação na década de 80, exemplificou o professor. Questionado sobre as diferenças de medidas tomadas de uma época a outra em relação às doenças, Ferreira explicou que hoje o conhecimento é muito maior, com certeza, né? Abre aspas, a informação é rápida, logo é mais fácil controlar uma pandemia.
No entanto, antes micróbios e bactérias causavam muitos males e baixas, mortes, né? Hoje já não matam tanto. O grande risco, na atualidade, são os vírus. As pandemias são virais atualmente. E não é simples encontrar a cura para vírus que se modificam tão rapidamente. Fecha aspas, alertou. Esse é o motivo, inclusive, por não termos ainda uma vacina para a AIDS. Você cria a vacina e ele se modifica e aí a vacina não funciona mais. Para finalizar, então, para o professor, as tecnologias e a evolução que a humanidade teve ao longo dos tempos são aspectos que contribuem para a prevenção e combate do Covid-19. Além disso, ficará para a história os valores sociais que estão sendo discutidos devido ao novo coronavírus. Abre aspas, a história ajuda a compreendermos melhor o mundo de hoje. Tudo tem uma origem e ela nos ajuda a encontrar respostas para fazermos as escolhas certas. Fecha aspas, finalizou o professor, então, Eduardo Ferreira, professor de História e Geografia do Colégio Ubra São Lucas. Tá, então você conhecendo algumas ou até as piores pandemias da história da humanidade, pelo menos aquelas que foram documentadas. Sou Ariel Selbach, radialista e divulgador de informação pela internet. Agradeço a sua audiência. Este foi mais um vídeo aqui no canal, com certeza esclarecendo dúvidas e trazendo uma curiosidade bem interessante. Portanto, vamos cuidar todos para que esta pandemia não se espalhe ainda mais pelo planeta, ou aí na sua família, na sua comunidade, e vamos torcer para que logo surja a devida vacina. E atenção para o dado que eu trouxe antes, que está aqui no link abaixo, daquele outro vídeo, onde o especialista diz, né, o ser humano conhece apenas alguns milhares de vírus, e estima-se que existam 1,7 milhões de vírus ainda não conhecidos, ou seja, virão muitos Covids ainda pela frente. Abraço do Ariel Selbach, abraço virtual aí para você, porque pessoal não dá. Obrigado pela audiência, participe, comente, curta o vídeo, nos ajude a crescer. Valeu! Compartilhe o vídeo com seus amigos também, se você gostou, assim a informação pode ser difundida e ir mais longe. Valeu, valeu, até mais! Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.